A Alpine fez uma contratação para a Fórmula 1 que ameaça um de seus pilotos. Franco Colapinto se juntou à Alpine como terceiro piloto com um contrato de vários anos. Essa contratação é um risco óbvio para Jack Durham, que ao menos no início da temporada será titular da equipe ao lado de Pierre Gasly. A Fórmula 1 é sabidamente implacável, especialmente no que diz respeito aos pilotos. Basta ver o caso de Daniel Ricciardo e Logan Sargent, as vítimas do ano passado. Mas colocar um alvo nas costas de seu próprio piloto antes que a campanha de estreia dele comece, isso é outra história. Isso é Flávio Briatore. O conselheiro executivo da Alpine tem um histórico de decisões, digamos, controversas. Basta ele achar que elas são do interesse dele ou da sua equipe. Desde que retornou à equipe Renault, de onde foi afastado em 2009 após o escândalo do Crashgate de Singapura, Briatore avisou que não se deixará levar por emoções e que sentimentos não influenciarão suas decisões. Conhecido por tomar decisões difíceis, ele afirmou que Colapinto foi contratado com foco no futuro, para que a Alpine disponha de um excelente grupo de jovens pilotos. Briatore também deixou claro, mais de uma vez, que não descarta substituir Durham após as primeiras provas de 2025. Então, a pergunta óbvia é por quê? O planejamento de sucessão é importante, mas não é comum ser tão aberto a uma troca tão rapidamente. Teoricamente, Durham está no controle de seu destino, mas o fato é que Briatore, e talvez também o chefe da equipe, Oliver Oakes, ainda não estão totalmente convencidos das qualidades de Durham. Ele só foi promovido a titular porque o alvo principal, Carlos Sainz, rejeitou a Alpine, e Durham era o melhor júnior da equipe, tem uma boa atitude e seu trabalho como piloto reserva o deixou bem preparado. Mas não é o preferido de Briatore ou de Oakes. Nesse papel estão Paul Aron, que foi nomeado piloto reserva da Alpine no final do ano passado, e claro, agora, Colapinto. A função do argentino foi descrita como serviços de pilotagem durante a temporada, o que inicialmente o fará comparecer a várias corridas, testar Alpines mais antigos e dirigir o simulador da equipe Easton. Isso fortalece o grupo de pilotos da Alpine e oferece à equipe uma opção de piloto reserva que, a longo prazo, já terá experiência na Fórmula 1. Na Alpine, Colapinto se junta a Aron e a outros jovens, como o campeão da Fórmula 3 Gabriele Mini, Victor Martins e Ryo Hirakawa, piloto da Toyota que teve sua surpreendente contratação anunciada poucas horas antes de Colapinto. A antiga equipe de Colapinto, a Williams, sabe toda a verdade do que está acontecendo. Ao comentar o assunto, o chefe da equipe, James Vowles, afirmou que Colapinto pode correr ainda este ano e que no futuro é certeza. Vowles afirmou que a Williams vê esse acordo como a melhor chance de Franco garantir uma vaga na equipe em 2025 ou 2026. Ampliar seu grupo de pilotos não explica por que a Alpine traria outro jovem que está buscando uma vaga na Fórmula 1 quando já tem tantos outros candidatos. Além disso, Colapinto já estava garantido como terceiro piloto na Williams. Com certeza, ele não está se mudando apenas porque acha que será mais divertido usar as cores da Alpine. Ele se juntará à Alpine acreditando que lá uma vaga de corrida é mais provável do que na Williams. Se não for neste ano, então em 2026. Ele se baseia em esperança, expectativa ou em uma garantia. Ser piloto reserva não é o melhor que Colapinto poderia encontrar para 2025, mas certamente ele e seu grupo acreditam que é a melhor chance a longo prazo. Colapinto entrou na academia da Williams em 2023 e parecia que permaneceria lá após suas corridas na Fórmula 1 em 2024, já que para isso teve que assinar um contrato de longa duração. Ele substituiu Logan Sargent a partir do GP da Itália, disputou as últimas 9 corridas e atraiu muita atenção com seu desempenho inicial. Pontuou já na segunda corrida, no Azerbaijão, e na quarta, nos Estados Unidos, 2 circuitos que ele não conhecia, e somou 5 pontos, 4 a mais do que Sargent conquistou em uma temporada e meia. Mas as oportunidades de Colapinto na Williams se limitavam a esse fim de temporada. A equipe já havia assinado com Carlos Sainz para se unir a Alex Albon a partir de 2025. Sua melhor chance era chamar a atenção de uma outra equipe. A Red Bull e a Alpine se reuniram com o grupo de Colapinto e a Williams para ver a possibilidade de contratá-lo para 2025.
mas o interesse esfriou no fim da temporada, depois dos fortes acidentes que Colapinto sofreu no Brasil e em Las Vegas. Mas Briatore já estava muito interessado, descrevendo as atuações de Colapinto como impressionantes para um estreante e apontando-o como um dos melhores jovens talentos do automobilismo atual. Foi por isso que a Alpine persistiu com as negociações, deixando claro que estava determinada a contratar Colapinto. E mesmo que seja preciso esperar até 2026, algum dia a vaga de titular deve vir. Embora Colapinto não vá assumir uma vaga imediatamente, sua presença nos bastidores aumentará a pressão sobre Durhan. Não se tem certeza se Colapinto tem ou não uma vaga de corrida garantida. Parece que não. O destino de Durhan está em suas mãos, a menos que o apelo comercial de Colapinto seja tão grande que se sobreponha a tudo mais. Não deveria ser esse o caso para uma equipe apoiada pela Renault, mas nunca se sabe. Durhan foi anunciado como piloto titular da Alpine após as férias de agosto do ano passado e fez sua estreia no GP de Abu Dhabi, após a inesperada saída de Esteban Ocon. Briatore avaliou sua performance com um mero "foi ok". Durhan tem sua titularidade assegurada nas primeiras etapas de 2025, mas especula-se que o contrato tem uma cláusula que permite a Alpine substituí-lo após algumas provas, caso ele não preencha certos critérios de desempenho. E se o que se diz estiver correto, são 6 corridas, e uma delas já foi usada em Abu Dhabi. Essa seria uma versão mais agressiva do que as que geralmente existem nos contratos de pilotos, especialmente novatos. Mas ainda assim, significaria que Durhan pode controlar seu destino. Se seu desempenho for do nível que a Alpine exige, ou superior, não haverá motivo para trocá-lo por Colapinto. Tudo o que Durhan pode fazer é se preparar para a temporada da mesma forma que fez quando era terceiro piloto, com profissionalismo e determinação para fazer o melhor possível. Durhan tem se empenhado para ser o melhor membro possível da Alpine, superando candidatos experientes como Valtteri Bottas e Mick Schumacher, que Durhan superou quando testaram juntos antes da decisão final para 2025. Durhan não é considerado uma estrela em formação, como Ollie Burman ou Kimi Antonelli, mas não deve ser subestimado. Ele venceu várias corridas na Fórmula 4, na Fórmula 3 e em sua última temporada na Fórmula 2, em 2023, foi o terceiro no campeonato. Se não fosse por um chassi quebrado que o prejudicou em 5 eventos, ele provavelmente teria disputado o título. Seu método de trabalho, sua força mental e a base que construiu na equipe de Fórmula 1 lhe dão boas chances de aproveitar essa oportunidade. Se causar boa impressão, Durhan consolidará sua posição. Se for mal, a pressão vai crescer rapidamente. E a direção de TV vai sempre mostrar Colapinto observando todos os seus passos. Uma pergunta que surge toda vez que uma equipe deixa seu jovem piloto mais promissor sair é: por que isso? A McLaren, por exemplo, deixou seu júnior Gabriel Bortoleto ser contratado pela Sauber Audi para 2025. A Williams deixou Colapinto sair pelo mesmo motivo. Não tem vaga. Deixá-lo sair faz todo sentido. A Williams tomou uma atitude incomum no ano passado, quando contratou um jovem para menos da metade da temporada, mesmo com a vaga para 2025 já preenchida. Mesmo que confiasse em Colapinto, a equipe não esperava que ele fosse tão bem a ponto de tornar a contratação de Sainz um erro. E, na verdade, Colapinto não chegou tão longe. Mas ele foi bem em termos gerais, com um pico inicial impressionante, e mostrou que seria uma opção interessante para uma vaga fixa. Mas a Williams não precisa dele. E Vaulo sabia que o melhor para Colapinto seria atrair o interesse de outras equipes, o que também seria bom para a equipe. Como o contrato de Colapinto era de longo prazo, a Williams poderia pedir um bom dinheiro a quem quisesse contratá-lo. Deve ter sido isso que ocorreu. A notícia foi um pouco estranha, com as duas equipes dizendo que fizeram um acordo para a Alpine garantir os serviços de Franco Colapinto em um contrato de vários anos. Isso soa mais como linguagem jurídica do que é de se esperar. Talvez ele não tenha se desligado totalmente da Williams. Talvez ele só fique na Alpine por alguns anos. Talvez precise de uma vaga na equipe de corrida para a saída se concretizar. Ou talvez seja apenas um palavrório desnecessário. Sejam quais forem os detalhes exatos, a Williams receberá uma compensação financeira em algum momento. Como a Williams não deve se arrepender de manter Sainz e Albon e liberar Colapinto, lucrar com o interesse de outras equipes nele e reorganizar sua fila de júniores para dar mais oportunidades a outros pilotos é financeiramente prudente e faz sentido do ponto de vista esportivo, além de permitir que um jovem e bom piloto tenha uma oportunidade potencialmente melhor em outra equipe.